Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A Terra, lição 8. Terra. Ó Terra, Mãe devotada, a Ti, nosso eterno preito, de gratidão, de respeito na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza de teu seio maternal. Quando errávamos aflitos, no abismo de sombra densa, reformaste-nos a crença do dia renovador. Envolveste-nos bondosa nos teus fluidos de agasalho, reservaste-nos trabalho na divina lei do amor. Suportaste-nos sem queixa o menosprezo impensado no sublime apostolado de eterno e infinito bem. Em resposta aos nossos crimes, abriste nosso futuro, desde as trevas do chão duro aos templos de luz do além. Em teus campos de trabalho, no transcurso de 1000 vidas, saramos negras feridas, tivemos lições de escola. Nas tuas correntes santas de amor e renascimento, nosso escuro pensamento vestiu-se de claro sol. Agradecemos-te a bênção da vida que nos emprestas, teus rios, tuas florestas, teus horizontes de animo, tuas árvores augustas, tuas cidades frementes, tuas flores inocentes do campo de Maveri. Agradecemos-te as dores que generosa nos deste, para a jornada celeste na montanha de ascensão. Pelas lágrimas pungentes, pelos pungentes espinhos, pelas pedras dos caminhos, nosso amor e gratidão. Em troca dos sofrimentos, das ânsias, dos pesadelos, recebemos os desvelos de mãe, de crentes e incréus. Sê bendita para sempre com tuas chagas e cruzes. As aflições que produzes são alegrias nos céus. Ó Terra, Mãe devotada, a Ti nosso eterno preito de gratidão, de respeito na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio maternal. Obreiros da vida eterna, pelo Espírito de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. A Terra é um magnífico. Em nova lição do livro Roteiro, convida-nos Emmanuel a aprendermos algo mais sobre a Terra. Assim, iniciamos com a belíssima prece, trazida no livro Obreiros da Vida Eterna, em gratidão à Mãe Gaia, que nos acolhe bondosamente em mais este passo evolutivo. Caminhemos, iniciando a lição. A Terra é um magneto enorme, gigantesco aparelho cósmico, em que fazemos a pleno céu nossa viagem evolutiva. Tudo é movimento. Tudo no mundo é movimento constante. Desde o mais diminuto átomo até imensos planetas movimentam-se este universo imenso e desconhecido, tal qual os elétrons que gravitam em torno do núcleo central no pequeno átomo. A Terra gravita em torno do Sol, conduzindo-nos pelo mundo em alta velocidade. Tudo é movimento. A velocidade que a Terra gira ao redor do Sol, translação, é cerca de 107.000 km por hora, e a velocidade do movimento em torno do seu próprio eixo, a rotação, é cerca de 1.700 km por hora, na região do Equador, diminuindo quanto mais se aproxima dos polos. Para tudo há um propósito, e cabe a nós buscarmos uma maior compreensão do que acontece
e por que acontece. Recordemos do sábio Heráclito de Éfeso, que viveu no ano 535 a.C. Ele afirmava que todas as coisas estão em movimento com um fluxo perpétuo. A lei fundamental do universo é o devir, que significa contínuas transformações. Tudo flui, nada fica como é, coisa alguma é estável. O axé é o fogo. Aprendendo. Emmanuel afirma que a Terra é um magneto enorme. Magneto, segundo o dicionário, pode apresentar duas definições. A primeira, material que tem a propriedade de atrair certas substâncias. E a segunda, gerador de corrente elétrica, cujo campo indutor é um ímã permanente. A Terra pode ser considerada um ímã gigantesco. O magnetismo terrestre é atribuído a enormes correntes elétricas que circulam no núcleo do planeta, que é constituído de ferro e níquel no estado líquido, devido às altas temperaturas. Sigamos com Emmanuel aprendendo mais sobre a nossa casa. Comboio imenso, a deslocar-se sobre si mesmo e girando em torno do Sol, podemos comparar as classes sociais que o habitam a grandes vagões de categorias diversas. De quando em quando, permutamos lugar com os nossos vizinhos e companheiros. Quem viaja em instalações de luxo, volta a conhecer os bancos humildes, em carros de condição inferior. Quem segue nas acomodações singelas, ergue-se, depois das situações invejáveis, alterando as experiências que lhe dizem respeito. Temos aí o símbolo das reencarnações. A Terra nos acolhe e nela viveremos muitas vidas. Quando todos o soubermos, deixaremos de maltratá-la. Trataremos de conhecer melhor suas propriedades, suas leis, suas possibilidades. Em relação, por exemplo, ao magnetismo, os espíritos já alertaram que haverá dia em que usaremos dessas propriedades para um melhor viver. Livro dos Espíritos. Quem, de magnetismo terrestre, apenas conhecesse o brinquedinho dos patinhos imantados, que sob a ação do ímã se movimentam em todas as direções, numa bacia com água, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. O mesmo se dá com quem, do Espiritismo, apenas conhece o movimento das mesas, no qual só vê um divertimento, um passamento, sem compreender que esse fenômeno tão simples e vulgar, que a antiguidade e até os povos semi-selvagens conheceram, possa ter ligação com as mais graves questões de ordem social. Efetivamente, para o observador superficial, que relação pode ter com a moral e o futuro da humanidade uma mesa que se move? Quem quer, porém, que reflita, se lembrará de que uma simples panela a ferver, e cuja tampa se erguia continuamente, fato que também ocorre desde toda a antiguidade, saiu o possante motor com que o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias. Livro dos Espíritos, conclusão. André Luiz também nos ensina sobre o planeta que nos acolhe. A Terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão, segundo nossas obras. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas. As que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo. E as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido.
Trecho do livro Nosso Lar. Vejamos mais um trecho da lição. De corpo em corpo, como quem se utiliza de variadas vestiduras, peregrina o espírito de existência em existência, buscando aquisições novas para o tesouro de amor e sabedoria que lhe constituirá a divina garantia no campo da eternidade. Trecho do livro Roteiro. Amor e sabedoria. Eis novamente a referência às duas asas que nos farão ascender, o amor e a sabedoria. Somos todos caminheiros, viajantes. A Terra movimenta-se pelo universo para rodear o Sol 107.000 km por hora. Também o pequeno elétron movimenta-se em torno do núcleo. Tudo na natureza é movimento constante. Assim também em nossas vidas, nossas muitas vidas. Sigamos com Emmanuel. Podemos ainda, filosoficamente, classificar o planeta com mais propriedade, tomando por nossa escola multimilenária. Há muitos aprendizes que lhe ocupam as instalações na expectativa inoperante, mas o tempo descobra caro a ociosidade, separando-os por fim de paisagens, criaturas humanas amadas, ou relegando-os à paralisia ou à cristalização em largos despenhadeiros de sombra. Outros alunos indagam dia e noite, e com as perquisições viciosas perdem os valores do tempo. Trecho do livro Roteiro. Continuando. Imaginemos um educandário, em cuja intimidade comparecessem os discípulos de primária iniciação, exigindo retribuições e homenagens, antes de se confiarem ao estudo das primeiras lições. O menino bisonho não poderia reclamar esclarecimentos quanto à congregação que dirige a casa de ensino, onde está recebendo as primeiras letras. E ante a grandeza infinita da vida que nos cerca, não passamos de crianças no conhecimento superior. Vacilamos, tateamos e experimentamos, a fim de aprender e amealhar os recursos do Espírito. Livro Roteiro. Refletindo. Como estamos ocupando a Terra, essa escola que o Pai Celestial nos concedeu? Somos aprendizes ociosos? Estamos perdidos em indagações que não nos levam a caminho algum? Estamos exigindo louros e benefícios sem termos o trabalho como sustento e garantia de nossas vidas? Sócrates ensinava aos seus alunos, e a frase que lhe é atribuída constava no pórtico em que faziam seus estudos: conhece-te a ti mesmo. Este trecho que Emmanuel nos oferta permite a constatação de nossa condição espiritual. Ainda somos meninos em terra infância espiritual, e quem conseguir constatar isto verdadeiramente, trilhará seu caminho evolutivo com mais humildade. Carecemos uns dos outros e carecemos dos espíritos superiores para nos auxiliar. A Terra é a escola, na qual estamos na condição de alunos, aprendizes e trabalhadores. Vivamos assim e viveremos bem. Relembrando ainda outra frase de Sócrates: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Prossigamos com a lição. Compete-nos assim tão somente um direito: o direito de trabalhar e servir, obedecendo as disciplinas edificantes que a sabedoria perfeita nos oferece, através das variadas circunstâncias em que a nossa vida se movimenta. Ninguém se engane, julgando mistificar a natureza. Trabalho é divina lei. Livro Roteiro. Trabalho. Nossa sociedade estabelece deveres e direitos. Geralmente colocamos o trabalho como um dever. Aliás,
Até pouco tempo o trabalho era algo a ser evitado e indigno da classe mais abastada, como vemos no texto abaixo. Ao longo da história da humanidade, variando com o nível cultural e com o estágio evolutivo de cada sociedade, o trabalho tem sido percebido de forma diferenciada. Como lembra Peter Drucker, o trabalho é tão antigo quanto o ser humano. No Ocidente, a dignidade do trabalho foi falsamente louvada por muito tempo. Segundo o texto grego mais antigo, cerca de 100 anos mais novo que os poemas épicos de Homero, é um poema de Hesíodo, intitulado Os Trabalhos e os Dias, que canta o trabalho de um agricultor. Porém, tanto no Ocidente como no Oriente, esses gestos de louvor eram puramente simbólicos. Nem Hesíodo, nem Virgílio, nem ninguém da época estudou de fato o que um agricultor faz, e menos ainda, como faz. O trabalho não merecia a atenção das pessoas educadas, abastadas ou com autoridade. O trabalho era o que os escravos faziam, mas o trabalho é mais do que um instrumento criador de riqueza, posição esta dos economistas clássicos. Além do valor intrínseco, serve também para expressar muito da essência do ser humano, o homo faber. O trabalho está intimamente relacionado à personalidade. Quando dizemos que fulano é um carpinteiro, um médico ou um mecânico, estamos de certa forma definindo o ser a partir do trabalho que ele exerce. Um só direito. Emmanuel, porém, na lição do livro Roteiro, afirma que o trabalho é um direito. Compete-nos um só direito: trabalhar e servir. Se observarmos nossa sociedade, veremos que, enquanto humanidade, estamos longe deste conceito. Para a grande maioria, trabalho é dever, obrigação e até mesmo um verdadeiro tormento. Mas aquele que busca a própria evolução, que quer seguir o caminho deixado pelo Mestre Jesus, percebe no trabalho uma valorosa ferramenta de edificação pessoal. E quando percebemos isto, trabalhar se torna uma alegria e servir começa a fazer parte de nossa história, muitas vezes sem que percebamos. Acolher esta lição em nossa vida cotidiana é uma valorosa lição. É um valoroso passo em nosso roteiro, mas é preciso trabalhar bem, e Emmanuel irá nos alertar sobre isso. Recordemos então uma frase que corre nas redes sociais: nada é fácil, borboletas vencem os ventos para beijar as flores. Sigamos mais um pouco com a lição. Pesquisar indefinidamente, na maioria das vezes, é disfarçar a preguiça intelectual. A vida, porém, é ciosa dos seus segredos e somente responde com segurança aos que lhe batem a porta com o esforço incessante do trabalho e deseja para si a coroa resplandecente do apostolado no serviço. Nossa tarefa na Terra. Podemos em nosso mundo exterior demonstrar trabalho, serviço, até mesmo bondade. Porém, Deus conhece nosso coração e nossas intenções, e é por isso a lição nos diz: trabalhe que deseja para si a coroa resplandecente do apostolado no serviço. Todas as nossas atividades devem ser feitas com consciência do bem que se almeja para o outro e não para si mesmo. Trabalhar e servir são ferramentas que temos em nossas vidas para exercermos a nossa condição de filhos de Deus, coautores da criação, administradores do planeta que nos acolhe. Assim, encerrando a lição, deixamos a todos este belíssimo texto de Emmanuel: trabalhar e servir. A cada momento, o Criador concede a todas as criaturas a bênção do trabalho, como serviço edificante, para que aprendam a criar o bem que lhes cria luminoso caminho
para a glória na criação. Não permitas, portanto, que o repouso excessivo te anule a devida oportunidade. Assim, como o relaxamento é ferrugem na enxada, a benefício do joio que te prejudica a seara, o tempo vazio é flagelo na alma, em favor das energias perniciosas que devastam a vida. Não há corrosivo de ociosidade que possa resistir aos antídotos da ração. Não acredites, desse modo, no poder absoluto das circunstâncias adversas, a se mostrarem constantes nos eventos da marcha. Se a injúria te persegue, trabalhe servindo, e o sarcasmo far-se-á reconhecimento. Se a calúnia te apedreja, trabalhe servindo, e a ofensa converter-se-á em louvor. Se a mágoa te alanceia, trabalhe servindo, e a dor erguer-se-á por utilidade. Se o obstáculo te aborrece, trabalhe servindo, e o embaraço surgirá por lição. No trabalho em que possas fazer o melhor para os outros, encontrarás a quitação do passado, as realizações do presente e os créditos do futuro, e ainda por ele, que conquistarás o respeito dos que te cercam, a riqueza da experiência, a láurea da cultura, o tesouro da simpatia, a solução para o tédio e o socorro a toda dificuldade. Importa notar, porém, que há trabalho nas faixas superiores e inferiores do mundo. Movimento que aprisiona a atividade que liberta, atração para o abismo e impulso para o céu. O egoísmo trabalha para si mesmo, a vaidade trabalha para a ilusão. A usura trabalha para o azinhado, o vício trabalha para o lodo, a indisciplina trabalha para a desordem, o pessimismo trabalha para o desânimo, a rebeldia trabalha para a violência, a cólera trabalha para a loucura, a crueldade trabalha para a queda, o crime trabalha para a morte. Todas essas monstruosidades do campo moral representam um fruto amargo e venenoso, de audiências da alma com a inteligência das trevas, no palácio deserto das horas perdidas. Todavia, o trabalho dos que trabalham servindo chama-se humildade e benevolência, esperança e otimismo, perdão e desinteresse, bondade e tolerância, caridade e amor. E somente através dele o espírito caminha na senda de ascensão, em harmonia com as leis de Deus. Religião dos Espíritos, lição de Emmanuel, trabalhando, trabalha servindo. Reunião pública de 26 de junho de 1959. Comentário à questão 676 do Livro dos Espíritos. Um fraterno abraço a todos e até o próximo estudo.